O texto chegou entre ajudar os clientes na minha boutique, estou a deixar-te e a mudar-me para Miami com a minha namorada de 20 anos. Já esvaziei a nossa conta conjunta, haha, as minhas mãos não tremeram enquanto lia, a minha voz não vacilou enquanto ajudava a senhora Peterson a escolher um lenço. O único sinal de que o meu marido de 12 anos tinha acabado de destruir o nosso casamento por mensagem foi um ligeiro aperto à volta dos meus olhos. Esperei até que a senhora Peterson deixasse a sua compra embrulhada no nosso papel prateado de assinatura antes de digitar a minha resposta. Boa sorte! O meu nome é Claire e aos 38 anos. Acabei de receber a despedida mais cruel da história. Mas enquanto o Mark estava provavelmente a regozijar-se com a sua grande saída, imaginando-me em lágrimas pela sua traição, eu estava calmamente a trancar a minha boutique durante o dia. As placas estavam lá há meses. As noites no trabalho que nunca correspondiam aos seus depósitos pagos, as mudanças repentinas de palavra-passe no seu telefone, a forma como começou a ir ao ginásio religiosamente, a comprar roupas novas, a tentar recuperar a sua juventude. Há 3 meses, encontrei um recibo de jantar para 2 num restaurante caro. Restaurante numa noite em que ele alegou estar a trabalhar até tarde. Nessa mesma noite, abri uma conta bancária separada num banco diferente, uma semana depois. Quando ele mencionou que queria combinar as nossas contas para simplificar as coisas, concordei alegremente enquanto movia as minhas poupanças pessoais para a nova conta. A conta conjunta que ele acabou de esvaziar continha exatamente o suficiente para o impedir de suspeitar de 2 meses de depósitos regulares. O resto estava guardado em segurança, juntamente com registros detalhados de cada transação suspeita que ele tinha. Feito no ano passado, o meu telefone vibrou novamente. Não se incomode em implorar. Melissa e eu vamos embora. Amanhã mandarei buscar. As minhas coisas. Mais tarde, Melissa, a nova recepcionista do escritório dele, conhecia na festa de Natal da empresa. Via rir muito alto das piadas do Mark. Percebi como ela tocava no braço dele quando pensava que ninguém estava a olhar. Era nova. O suficiente para ser filha dele, ingênua. O suficiente para pensar que era especial. Não respondi à mensagem dele. Em vez disso, liguei para o meu advogado, aquele que consultei há 2 meses quando descobri de hotel charges on our credit card. Statement, it's time. I said simply, he just made his move, the papers are ready. She replied, I'll file them first thing tomorrow. Do you want me to have him served in Miami? No rush. Let him think he's won first. Another text from Mark. I know this must be hard for you. You're not getting any younger after all. At least you have your little shop to keep you busy. My little shop, the successful boutique I'd built from scratch, the one that generated more income than his middle management position. The one whose lucros que mantive cuidadosamente separados das nossas finanças conjuntas. Sorri ao pensar nas cartas autenticadas que o receberiam em Miami. Deixem-no aproveitar o seu momento de triunfo. Passei essa noite em nossa casa, minha casa. Desde que a herdei da minha avó e a mantive em meu nome apesar das repetidas sugestões de Mark para o acrescentar à escritura outro instinto de sorte que valeu a pena, enquanto organizava a papelada que o meu advogado precisaria. Encontrei o nosso álbum de casamento. Mark parecia tão diferente do que antes da sua crise de meia-idade, o transformar num caricatura do seu antigo eu. Hoje em dia, usava camisas demasiado apertadas para a sua cintura amolecida. Tentava muito conectar-se com os jovens de 20 e poucos anos no seu escritório, usava calão que parecia ridículo vindo de um homem de 45 anos. O meu telefone continuava a vibrar com mensagens dele, cada uma mais condescendente que a anterior. Eu estava a planear isto há meses. Melissa compreende-me de maneiras que nunca poderias vais ficar bem. Talvez encontres alguém mais da tua idade. Já disse à minha família que eles concordam. Nós distanciamo-nos. Não é culpa de ninguém. Tirei uma captura de ecrãcada, mensagem adicionando-os à minha pasta de provas. Deixe-o cavar o seu buraco mais fundo. O meu advogado adoraria a sua admissão casual de premeditação, o seu anúncio alegre sobre esvaziar a nossa conta. A última mensagem chamou a minha atenção. A propósito, uso o cartão conjunto para reservar os nossos voos no hotel. Considero-o o meu presente de despedida, LOL. Perfeito! Liguei para a empresa do cartão de crédito, Sra. Harrison falando.
Preciso de reportar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. Claro, senhora. Pode identificar as cobranças? 2 bilhetes de primeira classe para Miami reservado hoje. Cobranças de hotel no Royal Palm e preciso de remover o meu marido como utilizador autorizado. Tem documentação da fraude, mensagens de texto do meu marido admitindo que usou o nosso cartão conjunto para reservar uma viagem com a sua namorada depois de esvaziar a nossa conta bancária. Terei todo o prazer em encaminhá-las. O tom profissional da representante não conseguiu esconder a sua satisfação ao cancelar as cobranças. Mark e Melissa chegariam ao aeroporto amanhã e descobririam que os seus bilhetes invalidaram a sua reserva de hotel cancelado. O meu telefone vibrou novamente. Não se preocupe com a casa, vou deixá-lo ficar lá até encontrar algo mais pequeno. Eu realmente ri alto disso. Ele realmente achava que tinha algum direito sobre a casa da minha avó. O seu ego cresceu tanto que ele se esqueceu cujo nome estava na escritura. Outro zumbido. E eu sei que a loja significa muito para si. Podemos trabalhar num pagamento justo pela sua metade. Minha metade do meu negócio que eu construí, eu mesma financiei a mim mesma. A avó, enquanto ele reclamava das minhas longas horas e chamei-lhe o meu hobby. Servi um copo de vinho, as coisas boas que estava a guardar para uma ocasião especial. Isto qualificou-se amanhã. O Mark aprenderia algumas verdades difíceis sobre a lei da propriedade e dos bens separados. Mas esta noite aproveitaria o silêncio e planearia o meu próximo capítulo. Amanhã trouxe uma enxurrada de mensagens cada vez mais irritadas de Mark. O que raio fizeste ao nosso cartão de crédito? A companhia aérea não honrará os nossos bilhetes. O hotel cancelou a nossa reserva. Silenciei o meu telefone e fui para a minha boutique. Sexta-feira foi sempre o nosso dia mais movimentado e tive uma nova remessa de bolsas de marca para desempacotar a vida. Continua mesmo quando o seu marido foge com uma recepcionista jovem o suficiente para ser sua filha por volta do meio-dia a... Sua mãe chamava-se Claire, o querido Mark. Contou-nos tudo sobre o quão controladora tem sido, como o afastou. Ele diz que está a ser vingativa agora a causar problemas com os seus planos de viagem. Coloquei-a em alta voz enquanto arrumava uma montra. Ele mencionou esvaziar a nossa conta conjunta e cobrar os bilhetes dele e da sua namorada no nosso cartão de crédito Silêncio. Então, bem, ele disse que não lhe deixaste escolha, que tem sido fria e distante, Bárbara. Eu tenho as mensagens dele. Gostavas que eu as lesse para ti? Aquela em que ele se gabou de ter apanhado o nosso dinheiro, ou talvez aquela em que ele gozou com a minha idade. Outra pausa. Ele pareceu um pouco cruel. Eu disse-lhe que a mensagem de texto era inapropriada. Agradeço a chamada, Bárbara. Sempre gostei de ti. Mas acho que é melhor terminarmos esta conversa agora. O meu advogado aconselhou o contacto com a família de Mark Marr durante o processo. Já adeus, Bárbara, no final da tarde, a irmã de Mark... Amanda estava a espalhar boatos de família através de amigos em comum. Aparentemente, Mark e Melissa estavam presos num budget motel perto do aeroporto. Os seus sonhos em Miami descarrilaram temporariamente. Ele tentou usar os seus cartões de crédito pessoais, mas estavam no limite há meses. Outro sinal de alerta que notei. O meu advogado ligou com uma atualização. A audiência de emergência está marcada para segunda-feira, dada a sua admissão de esvaziar a conta conjunta e a fraude documentada de cartão de crédito. Estamos em forte posição de congelar todos os bens restantes. Ele já foi notificado? Ainda não, mas receberá os papéis no seu novo endereço de motel. Por falar nisso, as redes sociais da sua namorada estão a fornecer excelentes provas de que ela publicou sobre a aventura deles durante todo o dia, incluindo alguns comentários sobre si. Sorri ao pensar na minha própria documentação, 1 ano de cobranças suspeitas, recibos de hotel, mensagens de texto que provaram premeditação. O Mark estava tão focado na sua grande fuga que nunca considerou que eu pudesse estar a observar. Ah, espera. Tô preparando o meu telefone. Vibrou com outra mensagem. Pensas que és tão inteligente, mas eu fiz cópias de todos os registros financeiros da boutique. Metade deste negócio é meu. Reencaminhei a mensagem para o meu advogado, adicionando-a ao crescente arquivo de erros de Mark. Deixei-o aprender da maneira mais difícil sobre bens separados e propriedade empresarial.
Às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparado à audiência de emergência na segunda-feira. Foi tudo o que eu poderia ter esperado. Mark apareceu no seu novo guarda-roupa. Young jeans de designer muito apertado para a sua idade. Um blazer que gritava crise de meia-idade. Melissa esperou do lado de fora a sua juventude dolorosamente óbvia sob a iluminação. Forte do tribunal, o meu advogado apresentou as nossas provas metodicamente, a mensagem alegre de Mark sobre esvaziar a nossa conta, a sua fraude de cartão de crédito, o seu histórico documentado de despesas ocultas, cada peça cuidadosamente recolhida. Ao longo de meses de observação silenciosa, Meritíssimo, o advogado contratado à pressa de Mark, tentou o meu cliente, admite algumas decisões precipitadas, mas as ações da senhora Harrison foram vingativas e calculistas. Calculistas, o meu advogado, rebateu quer dizer prudente a minha cliente. Protegeu os seus bens separados e manteve registros detalhados do seu marido. Comportamento suspeito que não é vingativo. Isto é um negócio inteligente. O juiz reviu a minha documentação, a escritura de propriedade separada da casa, as boutiques e os papéis da corporação. Apenas em meu nome, a separação cuidadosa das finanças pessoais e comerciais, das quais Mark sempre reclamou, senhor. Harrison, o juiz, dirigiu-se a Mark diretamente. Você admitiu por mensagem de texto ter esvaziado deliberadamente uma junta conta e utilizar cartões de crédito partilhados para financiar uma viagem com a sua namorada? Nega isso? Mark mexeu-se. Desconfortavelmente, eu estava apenas a tentar fazer uma ruptura completa cometendo fraude financeira. O juiz levantou uma sobrancelha e agora está a reivindicar direitos sobre a propriedade que a documentação mostra que está claramente separada dos bens conjugais. O negócio cresceu durante o nosso casamento. O advogado de Mark tentou novamente. O meu cliente tem direito ao negócio. Foi estabelecido antes do casamento. O meu advogado interrompeu e a senhora. Harrison Mann, tivemos uma separação rigorosa entre finanças pessoais e empresariais durante todo o processo. Temos documentação de cada cêntimo investido e ganho. Observei o rosto de Mark enquanto a realidade começava a impor-se. Ele pensou que seria fácil esvaziar as nossas contas, fugir com a namorada, talvez reclamar metade dos meus negócios no divórcio. Nunca se preocupou em compreender a minha insistência em manter as coisas separadas, troçou da minha contabilidade cuidadosa como obsessiva. O tribunal encontrou provas suficientes de má conduta financeira. O juiz anunciou que todos os bens partilhados estão congelados, pendente de solução final. O Sr. Harrison é ordenado a devolver quaisquer fundos removidos de contas conjuntas dentro de 24 horas. Mas esse dinheiro se foi. Mark protestou que o gastamos em. Então sugiro que você encontre uma maneira de substituí-lo. O juiz o interrompeu e o senhor. Harrison, o tribunal, tem uma visão muito negativa do uso de cartões de crédito partilhados para financiar aventuras com Paramor do lado de fora do tribunal. Eu ouvi Melissa perguntando a Mark sobre seus planos em Miami. Sua resposta se perdeu. No som dos meus saltos, clicando com confiança no chão de mármore, voltando para os negócios que ele nunca entendeu ou respeitou. Nas semanas seguintes, trouxeram uma série de movimentos cada vez mais desesperados de Mark. Ele tentou alegar que a boutique tinha sido ideia dele. Ele lembrava-se de ter investido dinheiro nos seus primeiros dias. Ele até sugeriu que ele tinha sido o meu parceiro de negócios. O tempo todo, alegações rapidamente refutadas pelos meus registros meticulosos. Ele está a ficar desesperado, o meu advogado observou as redes sociais da sua namorada. Mostram que eles estão hospedados no seu apartamento. Estúdio agora, aparentemente, a viver de um salário de recepcionista. Não é bem, ó fuga glamurosa? Ele imaginou que a família de Mark começou a estender a mão. O seu tom era marcadamente diferente das suas acusações iniciais. Não tínhamos ideia de que a sua irmã Amanda admitiu que ele nos disse que você estava a controlar friamente que ele precisava de escapar. Mas depois vimos as suas mensagens, a forma como ele se gabava de receber o seu dinheiro. Este não é o irmão. Pensei que sabia que a sua mãe ligou de novo, desta vez em lágrimas. As coisas que ele disse sobre a sua idade, sobre substituí-lo por alguém mais novo, eu criei o melhor do que isso.
Pensei que fiz de qualquer forma, deixei as suas chamadas irem para o correio de voz. O apoio deles pode ter significado algo há semanas, mas agora parecia ratos. A abandonar um navio a afundar, a boutique prosperou ironicamente, impulsionada pelas fofocas locais sobre a minha situação. As mulheres começaram a vir especificamente para mostrar apoio, muitas vezes saindo com muito mais do que planeavam. Comprar, o meu ex tentou algo semelhante. Um cliente confidenciou ao comprar uma mala de marca que pensava que levaria tudo no divórcio. Homens assim nunca esperam que sejamos mais inteligentes do que eu. Meu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de Mark, o seu tom oscilando. Entre a raiva e a manipulação, arruinaste tudo. Nunca te quis magoar. Vais arrepender-te de ser tão vingativo. Não podemos resolver isto. Os negócios não seriam nada sem o meu apoio. Encaminhei cada mensagem para o meu advogado sem responder. Deixei-o escavar mais fundo no Grapevine. Ouvi dizer que Melissa estava a ter dúvidas, aparentemente partilhando o seu apartamento-estúdio com um homem de meia-idade que não conseguia pagar o seu próprio lugar. Não era a aventura romântica. Que ela tinha imaginado a diferença de idade que parecia excitante durante as reuniões secretas do hotel. Parecia diferente na dura luz da realidade. Ela postou sobre relacionamentos tóxicos e aprender com os erros. Ontem, o meu advogado mencionou, durante uma chamada de atualização, e removeu o seu estado de relacionamento. Esta manhã, eu quase senti pena de Mark, quase. Mas depois, lembrei-me dele. Depois de me dizer que ele tinha esvaziado a nossa conta. A crueldade casual dos seus comentários sobre a minha idade, da forma que tinha presumi que eu seria impotente sem ele. Em vez de pena, eu senti outra coisa. Orgulho na minha previsão, na minha força silenciosa, na minha habilidade de me proteger, enquanto ele me subestimava a audiência. Final de Divórcio pintou um quadro muito diferente do imaginado. Por Mark Triumph, se foi sua atitude arrogante, foi substituída por um pânico mal disfarçado. Melissa estava visivelmente ausente. Ela mudou para um colega de trabalho da sua idade. De acordo com fofocas do escritório, Mark tinha aparecido em suas roupas velhas, o guarda-roupa de grife aparentemente e claramente visto o suficiente. O acordo final refletiu o meu planeamento cuidadoso, mantive a minha casa, o meu negócio e os meus bens separados. O Mark ficou com os seus bens pessoais e o seu carro, que valia menos do que devia. Destruíste-me. Ele sibilou quando saímos do tribunal. Terei de voltar a viver com os meus pais. Não, Mark. Destruíste-te a ti próprio. Só me certifiquei de que não me podias destruir também. A tua mãe estava à espera do lado de fora, pronta para te levar para a tua casa, a tua nova casa aos 45. Ironia da sua situação, não passou despercebida a ninguém. O homem que troçou de mimidade agora estava a viver no seu quarto de infância, enquanto eu continuava a gerir o meu negócio de sucesso. Planeaste isto? O tempo todo ele acusou Sabias que isto iria acontecer. Não, eu apenas prestei atenção e, ao contrário de ti, entendi o valor de manter bons registros. A tua mãe colocou-se entre nós. Já chega, Mark. Já te envergonhaste o suficiente enquanto se afastavam? Ouvia começar a falar sobre ele. Honestamente, o que estavas a pensar uma jovem de 20 anos a esvaziar? Contas bancárias, enviando aquelas mensagens horríveis, vias desaparecer estacionamento, sentindo nada além de alívio. Mark pensou que estava a escrever o final da nossa história com aquela mensagem cruel. Em vez disso, ele apenas colocou os meus planos cuidadosamente traçados em ação. O meu telefone vibrou. Não com mensagens de Mark desta vez, mas com notificações de novos pedidos do site da minha boutique. A vida estava a avançar, mas não na direção que ele tinha imaginado. Parte 3 segmento 1. 600 palavras, 6 meses após o divórcio ter sido finalizado. A minha boutique tinha se expandido para um segundo local. A ironia não me passou despercebida. Capturas de ecrã das suas tentativas desesperadas de a reconquistar depois de ela ter partido. A sua carreira também sofreu. O departamento de RH da empresa iniciou uma investigação sobre a sua relação com uma subordinada, resultando numa repreensão formal. A promoção que ele esperava foi para outra pessoa.
Alguém que não tinha um historial de relações inapropriadas com o pessoal da recessão tentou alegar discriminação por idade. Amanda disse-me durante uma visita inesperada à boutique que o estavam a castigar por namorar alguém mais novo. RHH acabou de adicionar esta reclamação ao seu processo. Fiquei surpreendido ao ver a irmã dele na minha loja, mas a sua presença falou muito sobre o quão completamente Mark tinha alienado a sua própria família. Eu sei que não o apoiamos no início. Admitiu ter passado os dedos num lenço de seda. Fez-se de vítima tão bem, mas observando como lidou com tudo e como agiu depois, tenho vergonha de termos acreditado nele. O meu advogado manteve-me atualizado sobre as tentativas contínuas de Mark de contestar o acordo de divórcio. Cada petição foi negada. A alegação de distribuição injusta foi rejeitada com base nas provas das suas próprias ações. Ele tentou realmente argumentar que a sua mensagem sobre o esvaziamento da conta era apenas uma piada. Ela disse-me rindo. O juiz perguntou se o haha tornava o roubo menos ilegal. O sucesso da boutique trouxe uma validação inesperada. As revistas de negócios locais queriam apresentar a minha história não como uma esposa desprezada, mas como uma empresária experiente que protegia os seus interesses. Os jovens empresários pediram conselhos sobre como manter as finanças pessoais e empresariais separadas. O melhor: proteção é preparação. Eu disse a uma jovem que me fez lembrar Melissa e confie sempre nos seus instintos. A mãe de Mark ligava ocasionalmente, geralmente depois de ele fazer algo particularmente autodestrutivo. Ele tentou o jogo online na esperança de uma solução rápida para os seus problemas financeiros. Ele envolveu-se num esquema de pirâmide que prometia retornos rápidos. Cada tentativa de recuperar o seu antigo estilo de vida apenas o colocava em problemas mais profundos. Não sei onde erramos com ele. Ela suspirou durante uma chamada dele. Meu pai e eu oferecemos-nos para o ajudar a reerguer-se se ele apenas assumisse a responsabilidade pelas suas ações, mas ele ainda está a culpar todos os outros. Tu, Melissa, a empresa dele, a juíza, ouvi educadamente, mas mantive a distância. O drama familiar deles já não era o meu problema. A minha vida tinha seguido em frente, cheia de planos para uma terceira loja boutique e uma possível expansão para acessórios de luxo. A única memória do impacto de Mark na minha vida era uma captura de ecrã emoldurada pendurada no meu escritório. A sua última mensagem antes de eu bloquear o seu número: divirta-se com a sua pequena loja, pelo menos vai mantê-lo ocupado. Na velhice abaixo dela estava o meu último prêmio empresarial, prova de que às vezes a melhor vingança é simplesmente ter sucesso nos seus próprios termos 1 ano após o divórcio. Organizei uma grande inauguração para a minha terceira boutique. O evento atraiu os média locais e a história que eles queriam contar não era sobre o meu casamento falhado, era sobre uma empresária de sucesso a expandir a sua marca. A traição de Mark tinha se tornado uma mera nota de rodapé na minha história de sucesso. Durante o evento, Melissa entrou inesperadamente. Ela parecia mais nova do que nunca. Ou talvez eu apenas me sentisse muito mais forte. Ela mexeu-se desconfortavelmente, segurando a sua mala como um escudo. Devo-te um pedido de desculpas, disse ela baixinho. Acreditei em tudo o que ele me disse sobre como eras fria, controlando, como não apoiavas os sonhos dele. Então observei-o tentar as mesmas táticas de manipulação comigo. Quando as coisas se tornaram difíceis, continuei a organizar uma exposição de óculos de sol de marca. Aqueles não eram os sonhos dele. Melissa, eram fugas. Há uma diferença, eu sei disso. Agora ela fez uma pausa e acrescentou que tentou mudar-se quando congelou as contas. Pensei que o meu apartamento-estúdio seria temporário depois de 2 semanas, a queixar-se do tamanho do meu armário e a sugerir que eu fizesse um empréstimo para um lugar maior. Percebi o que queria dizer sobre a diferença entre sonhos e fugas. Realmente ri-me disso. Deixe-me adivinhar que ele tinha grandes planos, mas nenhuma maneira de os financiar exatamente. Tudo se resolveria quando os seus investimentos fossem pagos. Quando ele conseguisse essa promoção, quando a sua criptomoeda aumentasse definitivamente em valor, ela abanou a cabeça. Estou a namorar com alguém da minha idade, agora temos empréstimos estudantis e um pequeno apartamento, mas pelo menos estamos a construir algo real depois de ela ter saído. O meu assistente de gerente sussurrou que era a namorada. Não,
Eu respondi que era apenas mais uma mulher que aprendeu a mesma lição que eu. A falar de lições, gesticulei para um jovem casal a examinar as nossas malas de marca. Vamos falar sobre a sua ideia de expandir a nossa linha de acessórios. A boutique tinha se tornado mais do que apenas um negócio, era um símbolo de independência, da resiliência, do poder de preparação. Os jovens empreendedores procuravam frequentemente o meu conselho e eu enfatizava sempre a importância de proteger os seus bens. A mãe de Mark ligou uma última vez para não falar sobre Mark. Mas, para me agradecer, ensinaste uma lição importante à nossa família. Ela disse sobre permitir o mau comportamento, sobre arranjar desculpas para a crueldade. Mark ainda vive em casa, ainda culpando todos os outros pelos seus problemas. Mas já não estamos a defender. Este é o seu legado para a nossa família, mostrando-nos a diferença entre apoiar alguém e capacitá-lo. Pensei sobre aquele legado enquanto revia os planos para um quarto local. Mark pretendia diminuir-me, trocar-me por um modelo mais jovem e ficar com metade de tudo o que eu tinha construído. Em vez disso, ele empurrou-me inadvertidamente para me tornar ainda mais forte e mais bem-sucedido. O meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do meu advogado. Mark apresentou outra petição para revisitar o acordo. O juiz rejeitou-o imediatamente e ordenou-lhe que pagasse as custas judiciais. Achei que ias gostar. Sorri pensando nele no seu quarto de infância, ainda a tentar reescrever um final que tinha sido determinado no momento em que ele me subestimou por vezes. A melhor vingança não é sobre vingar-se, é sobre melhorar. 2 anos após a mensagem de texto cruel de Mark, recebi um convite para falar numa conferência de negócios para mulheres. O tema não era divórcio ou traição, era sobre construir e proteger um negócio de sucesso. A minha história evoluiu de conto de advertência para inspiração durante a sessão de perguntas e respostas. Uma mulher perguntou sobre como manter os negócios e pessoas finanças separar o meu marido. Diz que estou a ser paranoica, que o casamento significa partilhar tudo o meu ex-marido. Disse a mesma coisa, eu respondi, até que ele tentou reivindicar metade do meu negócio no nosso divórcio. Confie nos seus instintos. Proteção não é paranoia. A rede de boutiques cresceu para 5 locais, cada um mais bem-sucedido do que o anterior. A pequena loja que Mark tinha, Moed, agora empregava 30 pessoas e tinha sido destaque em várias revistas nacionais através de amigos em comum. Ouvi dizer que Mark finalmente se tinha mudado da sua casa. Dos pais, num pequeno apartamento por cima de uma garagem, teve de aceitar um emprego com menor remuneração, depois de a sua antiga empresa ter reduzido o pessoal, eliminando a sua posição. Durante a reestruturação, o seu perfil de namoro ainda o listava como jovem de espírito. Embora sua foto de perfil estivesse claramente desatualizada, Melissa tornou-se ironicamente uma cliente regular na minha localização original da boutique. Ela obteve o seu diploma de negócios e começou a sua própria empresa de consultoria. De redes sociais, inspiraste-me. Ela disse-me uma vez, mostrando como uma mulher pode construir algo duradouro em vez de caindo em promessas vãs. Guardei a cruel mensagem de texto de Mark emoldurada no meu escritório. Não como um lembrete de dor, mas como uma prova de quão longe tinha chegado. Pendurou um cartaz que dizia: "O sucesso é a melhor vingança". Na celebração do 5º aniversário da minha boutique original, fiquei a dirigir-me aos meus funcionários e clientes fiéis. O espaço tinha sido transformado de uma única pequena loja na loja principal de um próspero império empresarial. A mãe de Mark compareceu, embora eu não lhe tivesse enviado um convite, esperou até que a multidão diluiu-se para se aproximar de mim. "Vi o Mark ontem", ela disse alisando o seu vestido de designer, um que ela comprou na minha loja. Ele estava a falar sobre os seus dias de glória, sobre a vida que poderia ter tido. Ele ainda não compreende que não perdeu tudo no divórcio. Deitou-o fora. Pensei naquela mensagem de texto, a sua crueldade casual, a sua suposição de que eu iria desmoronar sem ele, como ele esperava que eu implorasse para quebrar, para provar que ele tinha razão sobre o meu desespero. Em vez disso, construí algo mais forte do que antes de cada nova boutique localização, era uma prova do que as mulheres podiam alcançar quando paravam de diminuir a sua luz para homens inseguros, a jovem vendedora que eu tinha contratado.
No mês passado, coincidentemente também chamada Melissa, veio com uma pergunta sobre o novo sistema de estoque que eu tinha implementado. Enquanto explicava o processo, vislumbrei o meu reflexo na montra da loja. Vi o que Mark não conseguiu ver há 5 anos atrás, não uma mulher a envelhecer, mas uma a ficar mais sábia, mais forte, mais bem-sucedida. A sua mensagem de texto cruel pretendia ser um final. Em vez disso, tinha zero, foi um começo, não só para mim, mas para todas as mulheres que ouviram a minha história e perceberam que merecia algo melhor do que a crise de meia-idade de outra pessoa.